Olha, e você sabe que existe uma crença de que toda mãe é igual. Mas o que a gente vê na prática são várias mães diferentes, agindo pelo mesmo princípio, o instinto materno forte, que está sempre movimentando a mãe. E hoje eu vou conversar um pouquinho com a psicóloga Rejane Ferreira sobre maternidade e essas crenças de que todas elas são iguais. Por isso eu quero convidar aqui a Rejane para adentrar ao nosso espaço especial. Seja bem-vinda, Rejane. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda você também aqui, né? Hoje programa. Foi a Rejane que me deu as boas-vindas, viu? Porque ela já está acostumada, não é, Rejane? Vamos sentar? Obrigada. Muito Rejane, obrigada. Falando sobre maternidade, é um tema tão complexo e ao mesmo tempo tão delicioso, né? Eu sou mãe de 3 filhos e eu fico pensando, muitas coisas que eu faço na minha vida, eu vejo o reflexo da minha mãe lá atrás. Sim. Era como agir, era como o comportamento era. E é tão engraçado, será que existe assim um padrão de ser mãe? Olha só, a gente falando aqui de tantas mudanças, tantas novidades aqui na TV Pai Eterno. E ser mãe é uma oportunidade, sim, de uma novidade. Agora há pouco lá no camarim eu estava conversando até com a maquiadora, ela falou assim, olha, mãe não é tudo igual não, mas tem uma coisa que é igual, toda mulher se modifica muito sendo mãe. É verdade. Isso aí eu achei, e é real, a gente tem uma outra conotação de vida. A questão é que junto com essa mulher que se transforma em mãe, tem algo que a gente tem vivido já de um tempo para cá que aciona um botãozinho dentro da gente chamado idealização. E a partir desse momento, a gente começa então a se exigir um alcance idealizado de comportamento, de reação emocional. E isso acaba trazendo a maternidade como algo muito pesado. Mesmo que a gente sempre receba muito, nossa, pensa a mulher quando engravidou, a gente recebe tantos parabéns, parabéns, que delícia. E as pessoas querem mesmo comemorar e torcem por nós, mas ao mesmo tempo que a gente está ali vibrando com aquela novidade, a gente também está se abrindo para uma exigência muito grande, que é essa da missão de cuidar de outro ser humano. E se a gente não tomar um pouquinho de cuidado, essa missão, né, sai do caráter alegre, feliz, que ela pode vir a ter, para um caráter muito pesado e exigente. Rejane, você falou aí a respeito dessa idealização. E eu acredito muito, assim, que muitas pessoas podem errar justamente nesse ponto. Porque você vê um ideal, você acha, você quer ser alguém e que às vezes isso é inalcançável. Olha, Vanessa, e a própria natureza traz isso pra gente. Olha que coisa maravilhosa. De fato, quando o neném tá lá, o feto tá lá dentro do ventre da mãe, nesse momento ali no útero, ele tem de fato um paraíso, porque a temperatura tá boa, os nutrientes estão chegando, ele está, né, bem contornado ali pelo líquido amniótico, tá tudo beleza, mas aí nasce. E nascer é ter falta, ou seja, é vir para um mundo não mais nesse contexto uterino, intrauterino de paraíso, mas sim conviver com as faltas. E aí as mulheres caem nesse equívoco de achar que tem que fornecer para aquele filho todo um repertório de condições para que ele não sofra a falta. E aí é um erro. Porque esse excesso não deixa... Né? Tem mãe, gente, que se pudesse andava atrás do filho com travesseiro, porque toda hora que ele for cair, vai lá e colocar um travesseiro para ele não bater no chão. A gente entende, né, o tanto que é feita essa projeção, assim, eu quero... Aquele filho representa a mim, então eu quero que ele seja o meu melhor. Por outro lado, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão fica muito sofrido para mim e eu não liberto meu filho para ser quem ele é, mas sim aquilo que eu desejo que ele seja. Você que tocou nesse assunto, né, da superproteção, e que a gente vê essa realidade tão presente. Às vezes a gente quer privar o filho dos sofrimentos naturais da vida. Quando uma criança chora, a gente fica tentando, no primeiro filho principalmente, a gente fica tentando adivinhar. Por que é esse choro? Será
será que é fome? Será que é a fralda que está suja e tudo? Você vai pensando em todas as possibilidades, você vai conhecendo o seu filho, mas a gente nunca para falar. A única coisa que o bebê pode fazer para se expressar é chorar. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma angústia, pode ser algo que ele esteja vivenciando, um frio, um calor, qualquer coisa pode ser expresso no choro. Perfeito. Aí você traz para mim assim, Vanessa, olha a diferença. Uma coisa é eu, como mãe, saber interpretar isso. O choro é uma forma de comunicação que esse bebê tem. Se eu cair no erro mesmo, na distorção de interpretação e achar que o choro é necessariamente uma narrativa do bebê de que ele está insatisfeito, que não me quer como mãe, nós estamos falando agora de outra condição. E é aí que entra. Somos seres humanos. Entre o que acontece e o que a gente interpreta, tem sempre uma distância muito grande. Então, cada filho é único e cada mãe é diferente, mesmo que ela seja mãe de vários filhos. Você estava comentando na sua apresentação que você tem 3 filhos. Exatamente. E é engraçado porque eu sou a Vanessa mãe, eu fui a mãe da Micaela de uma maneira, do João Vitor de outra, e hoje da Agnes totalmente diferente, porque eu sou uma pessoa diferente. Excelente. E aí a gente vai caindo a ficha de que, nossa, eu tenho o desejo de cuidar e transmitir os meus valores, né? Tem um amor envolvido, mas eu tenho a consciência de que cada ser humano é único e de que eu sou uma mãe diferente. Eu torço muito no meu olhar mais otimista com a vida. Eu tenho uma sensação de que a gente vai tentando ser uma mãe cada vez melhor, mas não no sentido melhor de ir para a perfeição de um comportamento. Uma mãe melhor no sentido de estar mais liberta dessas fantasias, dessas neuroses, dessas interpretações equivocadas. Eu tenho certeza que você tem levado a maternidade da sua última filha com mais leveza, por exemplo. Com certeza. E é uma experiência nova, porque assim, a gente já não tem aquelas preocupações iniciais. Quando nasce o primeiro filho, a gente já fica, como que eu vou cuidar dessa criança? E o instinto vai acontecendo, a gente vai aprendendo. Hoje tem tantas opções, hoje tem internet, hoje tem livros sobre educação. Então, assim, tem várias maneiras que uma mãe pode aprender e pode buscar realmente o seu caminho. Mas existe uma maneira de se preparar para ser mãe? Olha, a gente acaba que intuitivamente no nosso convívio com tantas mães, com tantas mulheres, a gente acaba tendo dimensões, né? Tem uma cobrança social, tem até alguns pesquisadores, pessoal, que trazem essa terminologia, mãe padrão ouro. Aquela mãe muito exigida, né? Aquele estereótipo mesmo, assim, de que mãe é um ser que está sempre equilibrado, sempre com muita doçura, sempre disposta, sempre abrindo mão de si, colocando o filho em primeiro lugar. Isso veio para a nossa cultura, assim, mais ou menos do final do século XVIII para cá. Então, tem todo um contexto social macro que a gente vive sem nem saber, sem nem ter noção de que ele faz parte da nossa vida. Mas tem também as questões muito individuais, as questões singulares. Então, quando alguém pergunta assim, tem alguma técnica, né, algum aprendizado que a gente precisa ter para ser uma mãe melhor? Eu acredito que isso tenha muito a ver com o autoconhecimento, com a pessoa que eu sou. Quanto mais eu conseguir estar bem resolvida comigo, isso vai fluir lá na minha atividade profissional, eu como esposa, eu como uma cidadã, eu como mãe também. E interpretar que a minha relação com cada filho é uma bela de uma oportunidade de aprendizagem. Para mim também, mãe é um ser em mutação constante. A cada momento, as experiências novas de cada filho são oportunidades porque a gente vai se revendo. Eu queria contar uma coisa particular, posso? Fala, com certeza. Então vamos lá. Ontem teve prova do Enem, Isso. né? E minha filha foi fazer prova do Enem como uma primeira vez. Sem sombra de dúvidas, eu e meu esposo também, a gente revisitou muito a nossa memória da época de vestibulando, de tudo mais. Então, acaba que aquilo que o filho vive, ele esbarra muito na nossa história, naquilo que a gente já viveu. E a gente, até aí é muito normal, muito comum.
Mas qual que é o problema? Quando eu passo a achar que as estratégias que eu utilizei para enfrentar aquela situação são as estratégias únicas e garantidas que o meu filho também tem que ter para enfrentar a deles. Essa é a mistura danada que a gente faz. Essa é a hora que eu acho que a gente precisa de um autoconhecimento maior para entender que aquele ser humano que está vivendo uma coisa tão parecida que eu já vivi, ele vai ter as ferramentas diferentes das minhas e pode ser sim que as ferramentas dele se complementem com alguma coisa que eu transmiti e que isso seja muito legal para ele dar conta do recado. Isso é muito interessante, porque a gente geralmente fala assim, a gente ouve muito dizer também, as pessoas falarem assim, ó, eu eduquei os meus filhos tudo igual, mas cada um ficou diferente. Porque na realidade a gente tá lidando com indivíduos diferentes, né? Muito. E mesmo que a gente ache assim, eu tô lidando todo mundo igual. Pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês, e eu sei que eu posso aqui deixar algumas mães assim, ou até pais também meio chateados, né? Assim, não, a gente fala que é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. Em que sentido que não é igual? Cada filho traz pra gente uma nova dimensão, né? Você tem a filha, tem o filho, tem o momento de vida que você estava vivendo, até mesmo as características físicas. Sabe, de repente eu tenho ali um filho muito parecido fisicamente com alguém da família do meu marido ou da minha, e eu já faço associação, será que aquela pessoa... A gente tem tanta fantasia. Então, o que eu acredito é, sim, o seu desejo de acertar, você, mãe, né, que eu tô ali com vontade de acertar, eu quero dedicar esse amor, que é um amor muito forte, gente, é um amor primitivo, ele é visceral. Eu quero dedicar esse amor pros meus filhos e tudo, ok, mas não tem jeito de falar assim, ó, é tudo igual, até mesmo porque com cada ser, cada filho, eles também têm uma relação com a gente diferente. Tem filho que é mais reservado, mais quietinho, tem filho que é mais grudento e mais carinhoso. Cada um é de um jeito, então não tem jeito da gente tentar equalizar isso, não. E eu acho importante você falar isso, Rejane, porque assim, na prática a gente vê isso. Às vezes a gente tem intimidade com o filho a mais do que o outro, por conta de relacionamentos, de temperamentos. Às vezes a gente sabe que um filho precisa ali de mais carinho, de mais atenção. Às vezes a gente vai vendo que no caminho a gente vai sendo diferente com cada filho. E isso não é para se culpar, não tem que ser igual. A gente tem que, a mãe principalmente, tem que ser, eu acredito, aquilo que cada filho precisa. Agora, uma coisa que é bem bacana, olha que joia. Quando a gente consegue enxergar lá no nosso filho a chance dele ter uma potência na vida, a chance dele se realizar, talvez esse seja o olhar melhor que uma mãe possa vir a ter. O duro é quando a mãe, e muitas vezes, Vanessa, isso é inconscientemente, ela não percebe. Ela já olha para aquele filho e projeta naquele filho uma incapacidade, assim, ele não vai conseguir chegar lá. E tem uma chance enorme dela ter feito essa fantasia, porque isso foi algo que aconteceu com ela. Deixa eu voltar a fita e tentar ser mais didática. Vamos lá. Vamos imaginar, então, que eu nasci e eu tenho ali toda uma trajetória de vida e eu achei muito difícil na minha história ter tido, sei lá, o formato do meu corpo. Pode ser o tom de pele, o tipo do cabelo, o tamanho do nariz, a estatura, o que tanto que engorda e tudo mais. E aí eu tenho ali um filho muito parecido comigo fisicamente. Aquilo que não está bem resolvido dentro de mim, eu, sem perceber, já olho para o meu filho como uma pessoa fadada ao mesmo sofrimento que eu tenho. Essa que é a questão. Por isso que, olha, mãe, né? Eu quero ser uma mãe melhor. Olhe para dentro. Faça as curas necessárias das suas neuroses, porque quando você se liberta, você tem uma chance muito maior de olhar para o seu filho e falar: caramba, você vai dar conta de driblar a sua dor,
porque isso é do ser humano. O ser humano ele não é refém, né, de um sofrimento que ele não vai poder se libertar nunca de forma alguma. Então, dar conta das nossas questões como pessoa ajuda muito a gente dar conta de ser uma mãe melhor. Para mim, não há dúvida que ser mãe é a missão mais importante que a gente traz, né? Assim, na nossa vida mesmo. E, às vezes, você não teve filho, mas tem a oportunidade de ser mãe, de educar, de ajudar alguém também, ser uma mãe espiritual de alguém que está aí ao seu lado. E todos os dias a gente olha para a nossa atitude e fala, nossa, eu poderia ter melhorado, eu poderia ter feito diferente. E eu acho isso importante. Por quê? Porque aí a gente dá a abertura e a capacidade para uma mudança. Excelente. Aí, olha a diferença. Uma coisa é a gente enxergar o que a gente fez e reconhecer o que teve de bom e reconhecer que aquilo ali eu ainda posso fazer um reajuste ali na frente. Beleza, o duro é quando eu não reconheço o que eu fiz de bom e eu fico olhando só o que falta, só o que está imperfeito, só o que eu não atingi ainda. Aí fica Gente, aí ser mãe vira um pesadelo, na verdade. E tem muitas mulheres que vão se afundando emocionalmente nesse pesadelo. Tem muitas mulheres que começam a ter um discurso que a gente parece que elas estão se queixando porque é cansativo, tem muita coisa e tal, mas tem mulheres que, na verdade, elas fazem quase que uma glorificação do discurso da queixa. Nossa, eu tô tão cansada. Nossa, porque é um leve trás de menino. Nossa, porque meu filho não sei o quê. Mas, por outro lado, embora seja cansativo, lá dentro, ela pode estar tentando mostrar para todo mundo. Tá vendo como eu tenho valor? Tá vendo como eu dou conta do recado? Tá vendo como... Sabe? Mas homens também fazem isso. Tem muito pai também que fica assim, né? Não, porque eu tô cansado, não, porque eu trabalho muito, porque, né, eu tô aqui no sustento. Ele tá queixando, mas ao mesmo tempo tem um gozo falando assim, olha como eu sou capaz, olha como eu trabalho, eu tenho aqui essa responsabilidade de trazer o dinheiro para todo mundo. Enfim, muitas das queixas, na verdade, são tentativas de se validar de acordo com o que se espera desses papéis. Vamos nos limpar dessas queixas, vamos trazer mais leveza para a maternidade, para a paternidade, sabe? Tentar colocar até mesmo no nosso discurso, assim, o que eu tenho aprendido de fato com cada filho, o que cada filho provoca em mim de salto de maturidade. Olha, eu era uma pessoa mais reativa, depois da maternidade eu tô conseguindo segurar um pouco mais a onda. Pensa que evolução legal que a maternidade trouxe. Nossa, eu era muito pessimista, agora eu estou começando a perceber que não, eu posso apostar minhas fichas de uma maneira mais otimista. Então, tem tanta coisa que pode ser mais alta astral do que ficar nessa ladainha da queixa, do cansaço e tudo mais. Cansaço todo mundo tem, é a rotina que nós temos, né, praticamente no nosso dia a dia. Mas de que maneira uma mulher, assim, eu tenho a minha maneira. Quando eu tô cansada, que eu vejo que eu estou impaciente com todo mundo, porque tem dias que a gente fica assim, a gente vivencia isso, né? Tá sem paciência, tem que falar o dia todo na cabeça do menino para fazer alguma coisa e tudo. Eu vejo naquele ponto que eu preciso me silenciar, fazer minha oração, pode ser lavando uma vasilha, é conectar com Deus, é lembrar de Deus, falar, ô Senhor, me ajude, né? Me dê a paciência que eu preciso, me dê a sabedoria que eu preciso para falar de maneira correta, ou o que fazer nesse momento. E aí você vai tranquilizando e vai tendo essa capacidade de fazer o melhor. Vanessa, olha o que você acabou de dizer. Você mais ou menos colocou assim, eu preciso aprender a enxergar o meu limite, o meu tanto, o meu contorno, dar valor nisso, validar isso. Então, se eu preciso de um tempinho de descanso, se eu preciso se eu preciso primeiro, no aqui e agora, dar uma cuidada de mim para poder... E depois eu vou lá para aquele papel de maternidade de uma maneira muito mais completa, de uma maneira muito mais presente. Não adianta eu abandonar-me de mim mesma e vir lá pro outro o tempo inteiro, sendo que eu tô ali dentro, inclusive até colocando ali o saldo, a listinha do saldo devedor. Eu vou fazer um nível de cobrança depois para esse filho, gente, que eu tenho até dó.
Porque pensa, abri mão de não sei o que lá por você, eu abri mão, eu não tenho tempo nem para sentar, para chegar em casa e trocar de roupa direito, porque por você... Não, pera lá, não é necessariamente só por ele. É porque você, mãe, está querendo cumprir com aquilo que você elegeu como mãe ideal. E essa mãe ideal, você está achando que abre mão de todo o restante da vida e vai lá só ser mãe. Ai, vai ficar puxado. Bem melhor falar assim, ó, eu gosto de ser mãe, mas eu gosto de ter meu momento, eu gosto de fazer as coisas pra mim, eu gosto de ir no meu ritmo e de vez em quando fazer a pausa, sim. Então, assumir que a gente tem que colocar mais de um papel na vida, faz a gente usufruir do papel de mãe de uma maneira melhor. E a gente sendo uma mãe melhor, a gente consegue também, nas outras áreas da nossa vida, ser uma pessoa melhor. Porque para mim, pelo menos, eu acredito que não tem como diferenciar. A Vanessa mãe, a Vanessa profissional, a Vanessa esposa, sou tudo eu. São fragmentos da minha própria vida. Sim, e a gente, olha, e Vanessa, a gente teve ontem teve a prova do Enem, tal, falando lá da mulher, né? O tema de redação, eu não sei exatamente qual é, mas fala muito dessa história do trabalho ali doméstico, do trabalho da mulher, assim, que é um trabalho invisível. E aí saiu uma narrativa mostrando que a mulher, no Brasil, né, ela tem mais ou menos de 6,8 horas de trabalho doméstico por dia, além, né, do trabalho que ela faz fora de casa. Então, a gente ter essa dimensão de sobrecarga. Então, que nível é esse de cobrança que a gente está tendo? Nós estamos na era do excesso. Então, assim, eu tenho que ter um corpo físico 100%, eu tenho que ter uma performance no trabalho 100%, eu tenho que ser uma esposa 100%, eu tenho que ser 100% e mãe 100%. Então, vamos também, mais uma vez, redimensionar, entender qual é a minha relação, né, ali com os meus filhos, que nível de prioridade que isso tem para mim, em que formato que funciona para mim, né? Gente, tem tantas alternativas mais inventivas, tem mães que começam, dependendo da idade dos filhos, né? A atividade física é feita junto com os filhos. Tem mãe que gosta de, sei lá, participar mesmo ali de alguma atividade cultural, atividade da escola. Tem mãe que bota os filhos ali para fazer atividade do trabalho doméstico, todo mundo se ajudando. Então, qual é no dia a dia? Eu não estou falando aquele momento de férias e final de semana. Vamos lá para o dia a dia, na nossa rotina diária. Quais são os momentos de usufruir ali com os filhos, um momento bacana e que marque a sua presença na vida deles. Ai, que legal, Rejane. E esse assunto a gente tinha muito mais papo, né? Eu quero agradecer muito a sua participação e espero você para a gente continuar falando de família, de maternidade. Como é bom falar de família, né? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.